Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula número 6. O tema dessa aula é mecanismo da contração muscular. Então a gente vai pegar todo o conhecimento que a gente vem acumulando até aqui e vai consolidar no entendimento de como a nossa musculatura esquelética faz para se contrair. Quais os processos, quais as etapas, né, necessárias para que aconteça a contração muscular. Então, seguindo aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e que acredito que vocês já saibam disso, é que a acetilcolina, atuando como neurotransmissor, ela é liberada na fenda sináptica e causa a despolarização da membrana da fibra muscular. Então é só essa imagem aqui para a gente relembrar, né, das unidades motoras, a placa terminal, e aqui, nas junções neuromusculares, a gente vai ter então aquela ligação do motoneurônio, né, ou do neurônio motor, e naquele momento ali, ele, através do neurotransmissor, vai fazer a propagação ali do potencial de ação, né, que está vindo lá do neurônio motor. Tranquilo? Então isso a gente já viu na aula de potencial de ação, então a gente só está trazendo aqui nesse slide para relembrar que tudo vai começar, né, a contração muscular só vai acontecer a partir do momento que chegar na fibra muscular ali essa mensagem, esse potencial de ação advindo do neurotransmissor acetilcolina. E se vocês lembrarem, na aula anterior, na aula 5, nós observamos já, né, todo esse mecanismo aqui de microanatomia da musculatura esquelética, onde a gente falou da organização da fibra muscular, até chegar no nosso sarcômero, a menor unidade contrátil que nós temos, que são compostos por duas principais proteínas que a gente vai estudar aqui, que são a miosina e a actina. Então a gente vai, nessa aula, praticamente esmiuçar o que for possível sobre essas duas proteínas contráteis. A gente tem, então, o filamento espesso, chamado de miosina, e o filamento fino, chamado de actina. A formação da actina é interessante, porque ela tem a tropomiosina, a gente pode perceber aqui nessa, vamos dizer, uma linha amarela, né? Digamos que é uma camada que está em volta, né, aqui da actina. Nós temos a troponina, que nessa imagem está simbolizada por essa região verde, e, obviamente, nós temos também, né, a actina aqui, que seria essas bolinhas aqui amarelas nessa representação, nessa figura representativa que nós temos aqui nessa imagem. Tá? O filamento da miosina, essa estrutura aqui em roxo, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, apresenta uma porção globular que também ela é chamada de cabeça da miosina, então uma área extremamente importante que vai permitir algumas atividades bem legais e que vão promover a contração muscular, né? Então é importante a gente ver isso. E um detalhe extremamente importante é que é aqui que fica, né, o ATP, que fornece a energia para o processo da contração muscular. Lembra lá que a gente, ao final da aula passada, eu falei, olha, eu já estou dando um spoiler, né, acerca do próximo tema, que é a contração muscular, e a gente falou das vias de produção de ATP ali para a nossa contração muscular. Né? Então, basicamente, a gente sabe que a cabeça da miosina ela vai se ligar ao monômero de actina, representado, como eu falei, nessas bolinhas amarelas, e durante a contração, a cabeça da miosina ela vai mudar de posição. Como resultado disso tudo, né, a gente vai ter a contração do sarcômero. Basicamente, o que acontece, em linhas gerais, né, a miosina ela puxa o filamento da actina para o centro do sarcômero. Né? Então a gente tem aqui o sarcômero, imagine que vai puxar a estrutura, tanto de um lado quanto do outro, para o centro. E é um processo que é conhecido como teoria do deslizamento. Embora a gente vai ver que eu não acredito muito, não é que eu não acredito, é a teoria, mas basicamente o movimento que você tem é de puxada, né? Então quer dizer, a miosina ela puxa a actina para o centro. Né? Mas embora aí a teoria ela tem esse nome, né? A teoria do deslizamento. Outra informação importante, né? O acoplamento, tá, pessoal, da cabeça da miosina com a actina, nós chamamos de ponte cruzada. Esse é um termo bem importante no conceito aqui de contração muscular, e eu gostaria que vocês, né, memorizassem, né, então, que essa ligação a gente vai ter a ponte cruzada. Ao longo do sarcômero, né, temos várias pontes cruzadas acontecendo, e isso vai gerar um encurtamento
do sarcômero, e aí se for fazer a linha inversa aqui, né, a gente normalmente parte do macro para o micro, né, a macro para o micro anatomia, na linha inversa a gente tem aí a promoção da contração do músculo como um todo. Então, como um resumo geral do que a gente vai ver, né, nessa aula, é isso que eu estou passando para vocês, a maquinária da quitinimiosina, a maneira com que é feita essa contração do sarcômero, que promove em grande escala, né, acho que a gente pode falar dessa forma, a contração da musculatura esquelética, foco da aula que nós estamos assistindo nesse momento, tá ok? Aqui, pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a liberação do cálcio. Essa estrutura retículo sarcoplasmático, túbulo T, cisterna do retículo sarcoplasmático, eu comentei com vocês na aula anterior, né, falei da importância desses componentes devido ao fato de a gente ter cálcio armazenado e a partir daqui que o cálcio vai ser liberado aqui para as fibras musculares e a partir dele a gente vai ter a questão da contração muscular, sendo possível contração muscular. Né? Então, basicamente, o que a gente tem de informação, vou passar para vocês aqui. O cálcio está armazenado no retículo sarcoplasmático, beleza? E quando acontece a despolarização, né, isso ativa a liberação do cálcio desse retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático ele forma túbulos, né? E aqui a gente tem na imagem os túbulos. Tá aqui, os túbulos. Né? E dentro desses túbulos, a gente tem esse armazenamento, então, do cálcio. Quando o estímulo nervoso lá, que a gente já viu em aulas anteriores, ele chega até a fibra muscular, ele vai se propagar pela membrana da fibra, né, e desce pelos túbulos. Olha que interessante. O túbulo T, que eu vou mostrar para vocês aqui, que está em amarelo, e obviamente aqui dá para ver, né, túbulo T está em amarelo, eles estão em contato com as cisternas do retículo sarcoplasmático, ou seja, em uma resposta ao estímulo nervoso, o cálcio, ele que estava ali no interior do retículo, ele é liberado no citoplasma da fibra muscular, né? E vai se ligar aonde? Ele se liga na troponina, acontecendo todo o processo ali que a gente vai ver adiante. Mas eu quero já, de antemão, tomar a liberdade de passar para vocês aqui, tá, um corte de um vídeo que mostra justamente essa questão do retículo sarcoplasmático e liberação do cálcio. É um corte do vídeo que foi produzido pelo Departamento de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve o apoio da CAPES, né? É um vídeo que foi construído ali em 2004 já, né? Mas ele ilustra bem o processo dessa contração muscular e como que ocorre, né, essa questão do cálcio chegando se ligando na troponina, né? Então é legal da gente ver isso. Eu tomo a liberdade aqui de assistir junto com vocês esse vídeo que eu acho que fica muito mais claro da gente estar desenvolvendo ele e mostrando como que acontece. É um vídeo bastante curto, mas eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Vamos lá? Este é um fragmento de fibra muscular. Ele é envolvido por vasos sanguíneos e pela membrana plasmática ou sarcolema. Distribuído de forma organizada ao longo do sarcolema, há pequenos orifícios, os túbulos T, invaginações do sarcolema que atravessam a fibra muscular transversalmente, aprofundando-se no seu interior. Dentro da fibra, envolvendo as miofibrilas, há um compartimento membranoso denominado retículo sarcoplasmático, representado em amarelo na imagem. O retículo funciona como reservatório de uma peça fundamental para a contração muscular, o íon cálcio. A intervalos equivalentes ao comprimento de um sarcômero, o retículo sarcoplasmático se dilata, formando as cisternas terminais. Estas entram em contato com os túbulos T, provenientes do sarcolema. Este arranjo permite que uma onda de despolarização, que percorre o sarcolema, se espalhe quase instantaneamente da superfície da fibra até as cisternas terminais, comandando a liberação de cálcio do retículo e o início da contração muscular. Então, a gente pode, nesse fragmento, nesse corte do vídeo, mostrar para vocês essa questão, né, da importância do retículo sarcoplasmático. Seguimos lá. Olha que interessante isso aqui. Né? Então, na parte de cima, né, deixa eu só voltar aqui no laser point. Aqui na parte de cima da imagem, né, dessa figura representativa, nós temos o que? O sarcômero relaxado. Tá? O músculo ele não está em contração nessa composição aqui da parte superior.
O filamento de tropomiosina, né, que a gente pode ver aqui, indicado aqui pela setinha, e que ele está envolvendo, né, os monômeros de actina. Olha que legal, né? Então, os filamentos de tropomiosina, eles estão o quê? Sobrepondo, olha aqui, essa parte que é muito legal de ver isso, ó, aqui. Então, sobrepondo a cabeça da miosina com o monômero de actina. Então, ele não está permitindo a ligação da cabeça da miosina com os monômeros de actina, tá? Resultado, né? Ele não permite um estado de ligação forte entre a miosina e a actina. Por isso, nós dizemos que nós temos aqui uma ligação fraca. Na imagem inferior, aqui na parte de baixo, o que mudou? Percebe-se que o filamento de tropomiosina não está mais atrapalhando, né, a ligação entre a miosina e o monômero de actina. Quando isso acontece, nós chamamos, né, nós dizemos que está tendo uma ligação forte. Né? E olha que legal a situação. Quando a ligação forte é estabelecida, a cabeça da miosina ela muda de posição. Então, se no momento ela estava em 90 graus, ela vai puxar para 45 graus. E quando ela faz isso, ela puxa o filamento de actina para o centro do sarcômero. Importante aqui, e o que vai determinar o início da contração do sarcômero é o estado de ligação, se ele está fraco ou forte, né, que vai estar acontecendo. E o que vai determinar a tropomiosina está em ou não, né, com a presença ali da ponte cruzada. Ou seja, entre a cabeça da miosina e da actina é a presença aqui do nosso íon cálcio. Então veja que na imagem superior aqui, né, o cálcio ele está chegando na molécula de troponina. E percebam, a molécula que recebe o cálcio, quando ele é liberado no retículo sarcoplasmático, né, na imagem abaixo, a gente consegue ver o cálcio se ligando a ela. Né? E quando o cálcio se liga na troponina, olha aqui, olha que beleza, aqui na troponina, a molécula faz uma espécie de um giro. Né? Então, imagine que eu estava aqui e quando o cálcio chega, ela muda de posição. Né? E conforme ela vai mudando a posição dela, conforme ela muda a posição, ela leva consigo o filamento de tropomiosina. Consequentemente, ela libera o filamento de tropomiosina, né, e permite, então, esse estado de ligação forte entre a cabeça da miosina e os monômeros de actina. Então, basicamente, fazendo um resumo muito rápido, o que vai determinar a ligação forte ou fraca é a presença do cálcio. Olha que bonito isso, né? Então, nosso corpo faz isso a todo momento, né? Então, a contração muscular é possível a partir dessa condição, quando estabelecida. Então, lembrem, né? Ligação fraca e ligação forte. Em situação, né, do músculo em repouso, a tropomiosina, né, o filamento amarelo que a gente está observando aqui nessa outra imagem, né, ele está obstruindo a ligação entre a cabeça da miosina e o monômero da actina, estado de ligação fraca, já vimos isso, e o cálcio não chegou na troponina. Olha aqui agora, opa, cálcio liberado lá no retículo sarcoplasmático, né, ele vai se ligar então à troponina C, olha que beleza. A troponina muda de posição, ela faz uma espécie de um giro aqui, né, e puxa, né, ou seja, ela tira a tropomiosina da ligação da cabeça da miosina e entra, né, a cabeça da miosina e o monômero da actina, permitindo a ligação forte. Assim ocorre essa ligação. E a cabeça da actina já energizada, lembra que eu falei do ATP? Só é possível se eu tenho ATP que está na cabeça da miosina. Né? O ATP ele é quebrado para possibilitar essa ligação. E com isso nós temos a mudança então, da posição dos 90 para 45 graus, o que promove, então, o encurtamento do sarcômero e a contração muscular. Então vejo que o processo é bastante lógico, né, para a gente entender. E aqui a gente vê justamente isso, um resumo desse processo. Né? A gente começa aqui, as cabeças de miosina hidrolisam ATP, então quebram ATP em ADP mais fosfato, e são reorientadas e energizadas. Aqui na região 2, as cabeças de miosina se ligam ao ATP, as pontes transversas se soltam da actina. Aqui na região 3, as pontes transversas da miosina rodam em sentido ao centro do sarcômero e digamos que é um movimento de força. Na
condição 4, as cabeças de miosina se ligam à actina formando as pontes transversas, né? Ou as pontes cruzadas, como é o tema que a gente vem trabalhando com vocês aqui nessa aula. Tá? Então, um resuminho desse processo todo que a gente viu até o momento. A teoria do deslizamento, como eu falei para vocês, né, é mais, na verdade, a questão, né, do encurtamento do sarcômero a partir do momento que a cabeça da miosina puxa os filamentos de actina, fazendo então o encurtamento do sarcômero. E obviamente que os sarcômeros vão, né, se contraindo, você tem em condições macros a contração do músculo como um todo. Aqui é a visão geral do processo. Então essa figura aqui, ela ilustra o mecanismo de contração, desde o processo da quebra do ATP para gerar energia para a cabeça da miosina, né, para ela mudar de posição. Tudo começa quando o cálcio se liga à tropomiosina C. Né, então a gente já mostrou, começa aqui, né, o cálcio é liberado a partir do retículo sarcoplasmático, né, então está aqui, e vai fazendo todo o processo, utilizando ATP, obviamente, né, energia para poder promover essa contração e a diminuição do espaço do sarcômero. E aí, moçada, eu peço mais uma vez a liberdade para prosseguir naquele vídeo do Departamento de Bioquímica Médica da UFRJ para a gente poder mostrar, né, esse processo, como que ele ocorre de maneira mais visual, né? A gente explica o processo, como ele acontece, e de maneira visual a gente consegue observar aqui nesse Vamos vídeo. ver, em maior detalhe, a sequência de reações que permite o deslizamento dos filamentos do sarcômero durante a contração. No músculo relaxado, o ATP liga-se à parte globular ou cabeça da miosina. E mesmo antes de interagir com a actina, o ATP se hidrolisa, gerando ADP e fosfato inorgânico. No músculo relaxado, o complexo troponina-tropomiosina interpõe-se entre as duas moléculas, impedindo a interação entre a miosina e a actina. A contração muscular se inicia com a liberação de íons cálcio do retículo e a consequente elevação da concentração deste íon no sarcoplasma. Isso permite a ligação de cálcio ao complexo troponina, que por sua vez promove o deslocamento do filamento de tropomiosina, permitindo a interação entre actina e miosina. Neste momento, há uma diminuição da afinidade da miosina pelo ADP e fosfato inorgânico, fazendo com que os dois produtos da hidrólise de ATP se dissociem do sítio catalítico da miosina. Simultaneamente à dissociação do fosfato inorgânico e do ADP, a cabeça da miosina se move e puxa o filamento de actina, promovendo seu deslizamento sobre o filamento de miosina. Após completar o movimento, a cabeça da miosina fica fortemente presa à actina. Para que a miosina se dissocie, é necessário que o ATP se ligue novamente a ela, iniciando um novo ciclo. Se não houver ATP, a miosina permanece fortemente ligada à actina, uma situação chamada de rigor. Então, com esse vídeo a gente fecha praticamente o processo de contração muscular e aí a gente passa nesse momento para falar um pouquinho sobre a geração de força. A força é um conjunto, a força muscular, deixa eu pegar o laser point, a força muscular é um conjunto de forças cuja origem está, obviamente, no tecido muscular. A ação dessa força é consequência da transformação de energias. E de que energia a gente está falando? Simples, de energia química em energia térmica. Olha que beleza. O músculo transforma energia química em trabalho e calor, onde a sua contração é mediada pela alteração da força exercida em seus pontos fixos, lá da primeira aula, ou simples, encurtamento das fibras musculares. Quando o músculo se contrai, contra uma carga, ele realiza trabalho. Em termos matemáticos, o trabalho é definido pela equação. Trabalho é o rendimento do trabalho, igual a carga, representada aqui pela letra C, e distância, representada pela letra D, do movimento contra essa carga. E aí, pessoal, para a gente fechar essa aula, de número 6, só passar um último videozinho aqui,
que inclusive está traduzido já está com dublagem, né? E que mostra essa maquinária toda na prática, né? Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores, que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Então é isso, pessoal. Não tem como não descrever e entender a contração muscular. Percebo que tem vindo, né? Desde do micro, conversando, entendendo as partes envolvidas nesse processo todo, né? E chegando ao final dessa fase em que a gente compreende o mecanismo de contração muscular, esse vídeo ele compila praticamente todas as informações de forma muito didática e simples para a gente compreender de fato, aprender de fato o mecanismo completo da contração muscular. Chegamos ao fim da aula 6, agradeço demais a atenção e até a próxima aula.